Oi meninos e meninas, estou aqui novamente, faz tempo que eu não faço vídeo, mas eu estou muito sem tempo. Mas eu vou ensinar para vocês hoje o processo de como cortar uma saia godê total, uma saia longa e uma saia curta. Como é que tem que ser feito em relação ao tecido, que muita gente me pergunta, que tem essa dúvida, porque eu ensinei a fazer o molde, mas não ensinei a cortar. Não vou cortar em tamanho real, eu vou cortar em miniatura, até para ficar mais fácil para vocês visualizarem e porque eu também não tenho tecido grande assim para fazer uma saia inteira, né? E vou ensinar também a como cortar aquela saia que eu coloquei no dia hoje, né, que seria dia 10/2/2015, que foi uma saia que tem uma abertura lateral que cai em cascata formando um babado, que ela com uma abertura circular, certo? Então eu vou ensinar como cortar e por que tem aquela metragem que vocês viram no molde que eu coloquei no blog. Então vamos lá, vamos começar pela saia godê. Ó, então vamos aqui, deixa eu ver se está sendo visto direitinho, acho que tá. Então vamos supor que esse tecido aqui seja um tecido inteiro. Então vamos supor que aqui tenha, né, a metragem que eu preciso, a largura é 1,5 m, que a maioria dos tecidos a largura é padrão, é 1,5 m, né? Acho que no Brasil todos os tecidos têm 1,5 m, 1,40 m, 1,5 m. E aqui, quando a gente fala, aqui está a ourela do tecido. Quando a gente fala em ourela do tecido, a gente está dizendo em fio do tecido ou urdume. Quando fala assim, cortar uma peça no urdume do tecido ou cortar uma peça no fio do tecido, é acompanhando o sentido do comprimento do tecido, ou seja, acompanhando as ourelas que estão das laterais do tecido, certo? Isso é só uma... Então vamos supor, eu vou cortar uma saia godê total, que é aquela inteirinha, redonda, né, que faz um círculo completo, e eu vou cortar uma saia curta. Então, por exemplo, tem 1,40 m de largura, eu preciso, então vamos supor que eu vou fazer uma saia que tem aqui, digamos assim, 50 centímetros, e eu tenho um raio, vamos supor, de 15 centímetros. Quando a gente vai cortar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar o tecido. Então eu tenho que ter o dobro do comprimento que eu quero. Por quê? Porque eu vou cortar com tecido dobrado. Aqui tem que ter o comprimento da saia, mais o raio da saia. O raio é aquele pedacinho, quando a gente cortou lá assim, quando fez, né? Aquele pedacinho que nos moldes que eu coloquei no blog tem lá, né? Aquele valor, que é 11, 11,5, 12, 12,5, conforme a numeração, que é para achar o raio. E lá eu até pus uma tabela do raio de todos os tipos de saia godê, do meio, do godê inteiro, do godê total. Então vamos lá. Então eu tenho que ter o comprimento mais esse valor do raio. Por quê? Porque ó, tem que ter de um lado e do outro para eu poder cortar a cintura. Então eu fiz isso daqui, dobrei, certo? Então vamos supor que eu estou fazendo uma saia de 50 centímetros e o raio seja 11. Então daria 61 centímetros. Aí eu preciso o dobro disso, então eu teria que ter 1,22 m. Mas eu tenho que deixar mais uns 10 centímetros a mais, que é para a barra, para a perda do tecido, para o cos. Então eu vou precisar de 1,30 m mais ou menos de tecido, eu vou precisar para fazer essa sainha aqui. Aí eu pego, vou dobrar de novo no meio aqui, ó, dobrei no sentido do fio e agora eu vou dobrar de novo no sentido, né, o contrário do fio, ou seja, no sentido horizontal, né, vertical e horizontal. Dobrei, aí eu vou cortar a minha saia, ó, eu posso cortar, tá vendo, o meu molde. Eu não preciso fazer o molde inteiro circular, eu posso fazer só 1/4 do molde. Por quê? Porque é o tecido que eu vou dobrar. No blog eu dei o molde como se faz ele inteirinho, a circunferência inteira, até para vocês entenderem o que é um godê total. Mas você pode, na hora que você for fazer, você faz só 1/4zinho do molde, ó. Porque o raio aqui vai ser a mesma coisa, né? Então eu venho aqui e eu vou cortar. Lógico, né, que eu teria, vamos supor, se eu vou fazer barrinha de lenço, eu deixo 1 centímetro. Eu não vou deixar nada aqui, porque aqui não vai dar. Então eu vou deixar cortar rente. Mas seria mais ou menos 1 centímetro para barrinha de lenço. Que é aquela barrinha bem fininha. Pronto. Aí eu corto aqui na cintura, deixando, né? No caso, você vai deixar 1 centímetro, que é para a costura do cos. Pronto, ó. Eu tenho meu godê total, ó. Viu?
a circunferência total. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir um dos lados. Por quê? Para pôr um zíper, porque senão ninguém veste essa saia aqui. Então eu vou abrir um dos lados. Eu posso fazer, né? Fazer só uma aberturinha assim, meia aberturinha e fazer um acabamento igual carcela de camisa, certo? Colocar botãozinho, é um modelo, ficaria legal também. Ou eu posso cortar totalmente aqui, costurar, né? E pregar o zíper. E pregar o zíperzinho aqui, tá? Aí você tem uma saia que quando eu tiver costurada, ela vai dar um caimento bem rodadinho, ela vai ficar bem rodada, né? Godê total. Então vamos lá. Agora vamos supor que eu quero uma saia longa. Aí você vai falar assim, mas uma saia longa, ó, não vai dar, tá vendo? Meu molde, vamos supor, eu abri ele, aqui é um quarto do molde, né? Eu abrindo ele inteiro, ó, não vai dar para um lado e para o outro, porque se eu dobrar o tecido aqui, ó, vamos supor, eu vou dobrar o meu molde aqui, ó, vai ficar faltando lá, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer duas partes. Depois eu emendo nas laterais, tá? Então isso é uma coisa que acontece quando você tem um tecido cuja metragem do tamanho que você quer fazer, por exemplo, não dá o comprimento da saia, você tem que fazer em duas partes. Então vamos lá, o tecido aqui inteiro, a orelha do tecido, eu vou dobrar o tecido ao meio, o comprimento, vamos supor que eu quero um comprimento de 90 centímetros, de 1 metro de saia, e um raio lá de 15. Então 1 metro é 100 centímetros, 100 centímetros mais 15 dá 115. Como eu tenho que comprar o dobro, eu vou gastar 2 metros e 30. Eu ponho 10 centímetros a mais, 2 metros e 40. Só que como eu vou fazer, né, e não vai dar a largura no sentido da orelha da minha saia completa, eu vou ter que comprar, além do dobro, eu vou ter que comprar 4 vezes, quer dizer, 4 vezes o tamanho que eu preciso. Então eu tenho aqui, por exemplo, 1 metro e 25 para um lado, 1 metro e 25, mais 1 metro e 25, mais 1 metro e 25. Então é 1 metro e 25 vezes 4. Então eu vou precisar de 4 metros, 5 metros de tecido para fazer uma saia longa, godê total, né? Porque godê é uma coisa que vai muito tecido. Então vamos lá, dobrei aqui. Aí o que eu faço? Eu pego essa ponta, sabe aquela ponta que você dobrou? E eu vou pegar aqui, tá vendo? E eu vou dobrar alinhando esse lado com este. Ó, eu vou dobrar assim, dessa forma. Eu dobrei dessa forma, eu venho com o meu molde. Aí você vai falar assim, mas o molde não vai dar aqui. Eu dobro o molde de novo. Eu dobrei o molde de novo, aí vai dar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então vamos pôr 1 centímetro aqui. Vocês entenderam, né? Aí, assim, como é um vídeo, aí você volta de novo, vê de novo a explicação. O vídeo não ficar muito repetitivo, mas você pode parar o vídeo e ir vendo as explicações novamente. E se não entender, faz a pergunta para mim no Face, tá? Porque é o único lugar que eu estou conseguindo ultimamente a ver as mensagens, é no meu próprio Face. Ó, então vamos lá. Aí eu cortei e ficou assim, eu tenho um lado. Mas aí eu tenho que cortar de novo o outro lado. Aí eu vou costurar nas laterais, certo? Essa parte aqui vai ficar na lateral e eu vou ter a minha saia de godê total longa. Tá vendo? Eu vou ter a minha saia de godê total longa. Eu posso fazer uma saia de meio godê. Aqui eu tenho uma saia de meio godê, só que aí muda o raio, tá? Que aí muda o raio aqui. Aqui vai ser mais baixo aqui. Por quê? Porque eu tenho que, aqui eu tô com a cintura total da minha saia. Agora, se eu vou fazer ela só usar o meio godê, vai ter que ser mais aberto, porque senão não vai dar a cintura. Aí o meio godê, o corte, aí é só 2 alturas. O meio godê daria certo. 2 alturas. O que já dá, ó, o que já dá numa saia longa, um bom babado. Entendeu? Já dá um bom babado. Agora vamos lá, que senão não vai dar tempo. Ó, agora vamos àquela saia que eu coloquei, que dá aquela cascata aqui. Então, o que eu faço? É o mesmo processo. Eu vou pegar um tecido, certo? Sentido da orelha. Vou dobrar ele inteiro aqui. Vou dobrar o meu tecido. E vou colocar o meu molde.
Vocês viram que no molde eu escrevi aqui assim, dobra do tecido e de cá cortar na cintura. Por quê? Eu vou dobrar, aí eu vou cortar até aqui, mas eu vou cortar certinho. Eu vou fazer isso aqui com a tesoura. Eu não vou cortar tudo, eu vou cortar só até aqui, nessa linha aqui. Então eu vou pegar com a tesoura e vou vir aqui e vou cortar só até lá, ó. Cortei só até aquele ponto. Tá vendo? Cortei só até aquele ponto. Aí eu viro aqui, vocês viram que de um lado eu pus uma parte maior para as costas e na frente um pouquinho menor. Vocês vão entender por quê. Então eu vou pegar lá, cortei. Então essa parte aqui eu vou cortar fora. Deixa eu já cortar certinho aquele tecido, né? Voltar aqui no molde. Primeiro eu vou cortar os dois juntos, depois eu corto. Eu não gosto muito de cortar em mesa reta. Aí eu pego, o que eu faço? Eu dobro aqui, naquela linha que eu pus, e eu vou cortar só o lado, só um lado agora. O outro fica grande. Aí eu vou cortar esse lado aqui. É malha que eu tô usando, então, porque o molde é em malha, né? Cortei, tá vendo? Agora eu vou cortar a parte circularzinha da minha saia. Vou cortar aqui. Posso deixar, como é malha, né? Vai depender do acabamento. Se você for passar no overlock, virar e fazer uma barrinha, menos de 1 centímetro até. Meio centímetro dá. Né? Porque geralmente quando é malha, quando eu fazia acabamento em malha, eu fazia em grande quantidade, eu fazia isso. Passava um overlock agora, virava e batia na costura reta. Então pronto, terminei aqui. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho que costurar. Para eu ensinar como vai ficar essa saia para vocês, primeiro eu vou costurar aqui. Eu vou pegar minha máquina agora e vou fazer essa costura daquele lado maiorzinho com o lado menor, certo? Ó, né? Tava assim, abrindo fica assim. Só que eu vou pegar essa parte e costurar com essa. Vamos ver se dá tempo, gente. Precisa dar tempo, né? Deixa eu ver se tá dando pra ver a máquina, tá? Deixa eu agilizar aqui, antes que meu vídeo caia ali. E eu quero ensinar. Tô fazendo uma costurinha reta. Mas em malha tem uma técnicazinha, né? Pra costurar em malha. Embaixo aqui, na minha canelinha, tá fio de overlock, viu? Viram? Agora, como é que ficou a saia? Ó, por que que eu fiz aquela costura maior do lado? Porque aquela costura vai ficar no meio das costas, ó. E esse recorte, ele não é no meio, essa abertura não é no meio, ele é na lateralzinha, né? É meio de ladinho assim, ó. E na hora que eu faço isso, vai cair. Então agora eu prego o cós, né? Prego o cós da saia, que eu já até fiz aqui. Vamos pôr esse cós, né? Vamos pôr esse cós, vamos ver se dá tempo. Olha, se o vídeo parar, mais ou menos eu acho que vocês entenderam o processo, né? Deixa eu fazer o cós aqui. Vou fazer um cozinho, tá faltando parte do meu cós. Deixa eu ver se esse aqui é. Eu tenho que fechar dos dois lados. Agora eu vou fazer isso aqui, vou emendar de um lado e do outro, revirar, que é um cós anatômico da saia. O cós anatômico, então não dá para dobrar o tecido e fazer. Ah, só porque eu tô com pressa agora, para não acabar o vídeo, que a minha máquina resolveu sair o fio. Eu não prestei atenção aqui. Corta aqui. Emendo os dois
dois outros lados do cos, tá vendo? Tô emendando os dois lados. Ei, mas gente, eu não prestei atenção de novo. Parece que quanto mais pressa a gente tem, menos a gente consegue prestar atenção no que tá fazendo. Eu já devia ter deixado o cos meio pronto, né? Que eu não fiz. Agora tá ficando um serviço. Isso que eu esqueci de fazer. Mal feito. Então, ó, temos o cos na nossa saia. Ó, temos o cos. Aí eu vou encaixar o cos aqui. Aí no encaixar o cos, eu tenho que prestar atenção, ó, essa parte aqui, ó. Vou centralizar, ó, a parte das costas, ó, a costura vai ficar aqui bem no centro e a queda daquele, né, aquela queda que eu tô querendo no tecido, fazendo aquele círculo, deixando aquele babado, vai ficar na lateral bonitinho, ó, o cos tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo agora pregar o cos, vou virar aqui, tô pregando meio rapidinho, para ver se dá tempo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Cos. Fazer uma sainha de boneco. Pequenininho. Vou achar minha saia. Olha, geralmente eu costumo alinhavar, alfinetar, para ficar tudo bonitinho. Mas não tô fazendo isso, né? Porque não tá. E a minha máquina tá andando. Tá quase acabando, gente. Quase. Sempre quando vocês forem, outra hora eu ensino direitinho. Acho que eu já ensinei num vídeo a centralizar o cos direitinho. Eu aqui que não estou fazendo direito. Só para vocês entenderem esse processo, né? Na realidade, acabou até minha linha aqui. Ó. Aí o centro, deixa eu tirar minha linha. Ó. Aí a saia ficaria assim. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, reto. Viu? Foi cortado. Ai, perdão, não tô mostrando direito. Aqui, ó, reto, foi cortado reto. E na hora que cai, né? Se é uma malha, por exemplo, tipo uma viscolar, que é uma malha bem fininha, ou malha de algodão como essa daqui também, mas se for fazer no tamanho certo, é uma sainha que fica bem bonitinha. É uma sainha que você pode fazer para vender porque ela é muito fácil. Só o único problema é que ela vai um pouquinho, né, mais de tecido. Ela não é uma saia, por causa dessa ponta aqui, ela vai bastante tecido. Mas é uma saia facinha de fazer. Eu acho que é bem diferente, né? Tá dando pra vocês verem direitinho como ficou o babado? Ó, aí ele vai dar o caimento. Quanto mais mole, você dá pra fazer também, gente, essa saia em chiffon, celine, crepe, ficaria um caimento bem bonito. Uma seda, né? Também ficaria bem bonitinho. Um tecido que caia bastante, que dê uma queda legal. Ficou bonitinha a sainha, né? Lógico, tem acabamento de barra, né? Mas só pra vocês terem uma noção. Então, gente, muito obrigada pela atenção, tá? E espero, à medida do possível, eu vou fazendo mais vídeos. Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus.